O telefone não parava de tocar. Eram 20 chamadas perdidas, todas do mesmo número. O mesmo número que havia me bloqueado há apenas 3 dias, depois de me chamar de feia na frente dos amigos, ir embora, me deixando com uma conta de R$ 350 e o coração em pedaços. Eu olhava para o nome de Marcelo Tavora piscando na tela, enquanto meu café esfriava nas minhas mãos trêmulas. O sol da manhã entrava pela janela do meu apartamento, mas a única coisa que eu conseguia ver era o pavor na voz dele na última mensagem de voz que ele havia deixado às 3 da manhã. Sabela, por favor, você tem que me ligar de volta. Tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa muito errada. As fotos. Como você. Por favor, eu estou te implorando. Eu sorri e deixei a chamada ir para a caixa postal novamente. Afinal, uma garota como eu deveria ser grata pela diversão. Mas como eu saí de vítima de coração partido para alguma pessoa que tinha o jogo nas mãos? Como 3 dias me transformaram de uma mulher chorando por um término cruel em alguém que poderia fazer Marcelo Tavora, o homem que se achava intocável, implorar por piedade. A resposta estava no que aconteceu naquela noite no restaurante La Bella Cucina. E mais importante, no que eu descobri sobre o homem que eu achava que amava. Alguns segredos ficam tão bem guardados que, quando finalmente vêm à tona, não apenas machucam, eles destroem tudo em seu caminho. E Marcelo Tavora estava prestes a descobrir que a garota calada e feia, que ele descartou tão descuidadamente, estava escondendo os seus próprios segredos. 3 dias antes, eu estava sentada de frente para o Marcelo no La Bella Cucina, o restaurante italiano sofisticado onde tivemos nosso primeiro encontro há 2 anos. A ironia não me escapou. Ele tinha escolhido o mesmo lugar para terminar tudo, embora eu ainda não soubesse. Você está linda hoje, Bella, ele disse, mas os olhos dele já estavam percorrendo o salão, procurando por alguém mais interessante do que a namorada dele de 2 anos. Eu estava com o vestido verde esmeralda que ele havia me dado no Natal. Meus cabelos ruivos caíam em ondas suaves nos meus ombros. E eu havia passado 1 hora me maquiando. Eu achei que estava bonita. Eu achei que ele também acharia. Quão ingênua eu era. Obrigada, eu sussurrei, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele. A pele dele estava fria, distante. Marcelo, está tudo bem? Você parece diferente ultimamente. Ele puxou a mão e fez um sinal para o garçom para pedir outro uísque, o terceiro. Está tudo bem, Isabela. Um cara não pode levar a namorada para jantar sem ser interrogado? As palavras doeram, mas eu suprimi o sentimento. Marcelo andava estressado com o trabalho ultimamente, ou foi o que ele me disse. A agência de marketing dele era exigente, e eu entendia a pressão. Eu trabalhava 60 horas por semana no hospital como enfermeira de traumas. Eu sabia o que era estresse. Não foi o que eu quis dizer. E aí, Marcelo? Eu me virei e vi 3 homens se aproximando da nossa mesa. Eu os reconheci na hora. Tiago Gomes, o colega de faculdade do Marcelo, com o cabelo loiro perfeitamente penteado e ternos caros. Vinícius Costa, que trabalhava na mesma agência de marketing e sempre fazia piadas desconfortáveis. E Lucas Menezes, o que nunca se lembrava do meu nome, apesar de ter me visto dezenas de vezes. E aí, galera? Disse o Marcelo. A postura dele mudou completamente. O rosto dele se iluminou como se alguém o tivesse ligado na tomada. O que vocês estão fazendo aqui? Estávamos terminando um jantar com os clientes. Disse o Tiago, os olhos dele mal notando a minha presença. A gente pode se juntar a vocês para um drink? Eu queria dizer sim, eu podia. Essa era para ser a nossa noite. Nós não tínhamos um encontro de verdade há semanas, e eu estava ansiosa para nos reconectarmos, mas o Marcelo já estava puxando cadeiras antes que eu pudesse protestar. Claro! Isabela, você se lembra dos caras, né? Oi! Eu disse suavemente, acenando. O Vinícius balançou a cabeça distraidamente. O Lucas olhou direto através de mim. O Tiago, pelo menos, teve a cortesia de dar um sorrisinho de canto de boca. A hora seguinte foi uma tortura. Eles conversaram sobre trabalho, sobre pessoas que eu não conhecia, sobre esportes que eu não acompanhava. Toda vez que eu tentava contribuir para a conversa, um deles me interrompia ou mudava de assunto. Marcelo ria das piadas deles. Piadas que não tinham graça, piadas que às vezes eram cruéis,
piadas que me faziam encolher ainda mais na minha cadeira. E aí, Marcelo? Disse o Vinícius, se recostando na cadeira e me olhando de um jeito que eu não conseguia decifrar. Quando é que você vai dar um upgrade? A mesa ficou em silêncio. O copo de uísque do Marcelo parou no meio do caminho até a boca. O que você quer dizer? A voz do Marcelo estava cuidadosamente neutra. Ah, qual é, cara? O Tiago interrompeu, abaixando a voz para o que ele provavelmente achou que era um sussurro, mas não era. Você sabe o que a gente quer dizer. Você é bem-sucedido, você é bonitão, você vai ser promovido. Não acha que está na hora de uma mudança? O meu sangue virou água gelada. Eles estavam falando de mim, bem na minha frente, como se eu nem estivesse ali. Gente, o Marcelo disse, mas não havia convicção na voz dele. Nem raiva, nem defesa da mulher que ele supostamente amava. Olha em volta, disse o Lucas, gesticulando amplamente para o restaurante elegante cheio de casais bonitos. Olha o nível das mulheres aqui. Você não quer alguém que se encaixe? Eu olhei para o Marcelo, esperando que ele os mandasse parar, esperando que ele me defendesse, esperando que ele se lembrasse que uma vez ele me disse que eu era a mulher mais bonita que ele já tinha visto, que ele amava meu sorriso, minha risada, o jeito que eu ficava animada com filmes antigos e resgatava gatos de rua. Em vez disso, Marcelo bebeu o resto do uísque e colocou o copo na mesa com um barulho seco. Quer saber? Ele disse, a voz ficando mais forte a cada palavra. Vocês estão certos. O barulho do restaurante se transformou em um zumbido distante. O meu coração parou de bater. O mundo inclinou de lado. Marcelo? Minha voz saiu como um sussurro. Ele se virou para me olhar e eu vi um estranho. O calor pelo qual eu havia me apaixonado tinha desaparecido, substituído por algo frio e calculista. Os olhos castanhos escuros dele, aqueles nos quais eu uma vez me perdi, olharam para mim como se eu fosse algo nojento que ele tinha encontrado no fundo do sapato. Isabela, isso não está mais dando certo. O quê? O que você quer dizer? Os 3 homens se recostaram nas cadeiras como se estivessem se preparando para assistir a um show. O Tiago até sorriu. Eu quero dizer a gente, isso... O Marcelo gesticulou vagamente entre nós dois. Eu estou crescendo na vida, e eu preciso de seguir. Preciso de alguém que possa crescer comigo. Alguém que se encaixe na imagem que eu estou tentando criar. Imagem. Eu me senti como se estivesse me afogando. Marcelo, eu não entendo. Que imagem? Do que você está falando? Olha, Isabela. Ele suspirou, como se essa conversa fosse entediante. Como se terminar comigo fosse apenas mais um item na lista de afazeres dele. Você é uma garota legal, você é adequada, mas vamos ser honestos. A palavra adequada me atingiu como um golpe físico. Honestos sobre o quê? Marcelo olhou para os amigos na mesa, que estavam todos acenando com a cabeça, encorajando-o. Tirando força da aprovação deles, ele se sentou mais reto e olhou diretamente nos meus olhos. Você não é bonita o suficiente para onde eu estou indo na vida. As palavras ficaram no ar como fumaça. Eu senti cada pessoa nas mesas ao redor se virar para olhar para nós. Senti a pena e a curiosidade deles queimando a minha pele. Marcelo, por favor, não faça isso. Eu sussurrei. Não aqui, não assim. Quando seria uma boa hora, Isabela? Quando seria a hora certa para te dizer que você simplesmente não é o suficiente? O Vinícius bufou. Caramba, cara! Duro, mas necessário, o Tiago acrescentou. Às vezes você tem que ser cruel para ser gentil. Você quer saber a verdade? O Marcelo continuou, a voz ficando mais alta. Os outros clientes com certeza estavam olhando agora. A verdade é que eu tenho tido vergonha de ser visto com você há meses. Meus colegas me perguntam sobre a minha namorada. E eu dou desculpas para não te levar aos eventos da empresa porque você não se encaixa. Você não pertence ao meu mundo. Cada palavra era uma faca entre as minhas costelas. Eu segurei a beira da mesa tão forte que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Marcelo, para, por favor. Você trabalha em um hospital lidando com sangue e vômito o dia todo. Você dirige um palio velho. Você faz compras em mercados atacadistas e acha que Outback é alta gastronomia. E você? Ele fez uma pausa, me olhando de cima a baixo com nojo. Você simplesmente não é atraente o suficiente para fazer com que eu ignore tudo isso.
O Lucas assobiou baixo. Nossa, Marcelo. O quê? Ela precisa ouvir isso. Ela precisa entender a realidade. Eu senti as lágrimas vindo, mas me recusei a chorar na frente deles. Eu me recusei a dar a eles essa satisfação. Então é isso? Eu consegui perguntar. 2 anos e é isso? 2 anos demais, o Marcelo disse, se levantando e pegando a carteira. Ele jogou uma nota de R$ 20 na mesa. Isso deve cobrir os meus drinks. Você pode se virar com o resto, certo? Considere um presente de despedida. A conta do jantar era mais de R$ 350. Eu era uma enfermeira de traumas, não uma cirurgiã. R$ 350 era a minha compra de supermercado para 2 semanas. Marcelo, eu não posso pagar. Você vai dar um jeito, ele disse, já colocando o casaco. Você sempre dá. Os 3 amigos dele se levantaram com ele como uma matilha de hienas, seguindo o líder. Nos vemos por aí, Isabela, o Tiago disse com uma falsa simpatia. Talvez. Eles começaram a caminhar em direção à porta, rindo e conversando como se não tivessem acabado de destruir um ser humano, como se não tivessem acabado de pegar 2 anos da minha vida e jogado no lixo. Mas o Marcelo ainda não tinha acabado. Quando eles chegaram na entrada do restaurante, ele se virou e levantou a voz alto o suficiente para metade do restaurante ouvir. Uma garota como você deveria ser grata por eu ter te namorado por tanto tempo. A risada que o seguiu para fora ecoou nos meus ouvidos como tiros. Eu me sentei ali no restaurante subitamente silencioso, cercada por estranhos com olhares de pena na minha própria humilhação. O garçom se aproximou cautelosamente, como se eu pudesse mordê-lo. Senhorita, vai precisar de mais alguma coisa? Só a conta, por favor, eu sussurrei. Quando ele a trouxe, eu olhei para o total com uma descrença fria. R$ 835,27, mais do que eu tinha na minha conta até o dia do pagamento. Eu sorri, não porque eu estava feliz, não porque eu estava bem. Eu sorri porque algo dentro de mim tinha se quebrado. E quando quebrou, revelou algo que eu tinha mantido enterrado por muito, muito tempo. Algo que Marcelo Tavora não tinha a menor ideia de que existia. Algo que estava prestes a tornar a vida dele muito, muito complicada. Eu paguei a conta com o meu cartão de crédito e saí do La Bella Cucina de cabeça erguida. O manobrista trouxe meu Palio de 10 anos, na verdade, um Uno de 9 anos que eu tinha comprado à vista porque eu acreditava em viver dentro das minhas possibilidades. Marcelo sempre fazia comentários sobre o meu carro, as minhas roupas, as minhas escolhas. Eu achei que ele estava brincando, tentando me motivar a ser melhor. Agora eu entendi que ele estava catalogando as minhas inadequações por meses. O caminho para casa, para o meu apartamento modesto no subúrbio, foi um borrão de luzes de rua e lágrimas que eu me recusei a deixar cair. Quando eu finalmente cheguei, eu tranquei a porta, tirei os saltos que estavam apertando meus pés a noite toda e fui até o espelho do banheiro. Feia, eu disse para o meu reflexo. A mulher me encarando tinha cabelos ruivos, que refletiam a luz como cobre, olhos verdes, que homens uma vez chamaram de hipnotizantes, e o tipo de traços delicados que pertenciam a pinturas renascentistas. Eu não era uma supermodelo, mas nunca tinha me considerado feia. Eu achava que eu era bonita. Mais importante, eu achava que o Marcelo achava que eu era bonita. Adequada, eu continuei, saboreando a palavra como veneno na minha língua. Eu tinha me formado com a mais alta honra na faculdade de enfermagem. Eu tinha trabalhado em unidades de trauma em 3 cidades diferentes. Eu tinha salvado vidas, confortado famílias e feito a diferença no mundo todos os dias. Eu nunca tinha me considerado adequada. Eu achava que eu era realizada, mas o Marcelo estava certo sobre uma coisa. Eu não era quem eu parecia ser. Eu fui para o meu quarto e abri a porta do meu closet. Atrás dos meus uniformes de trabalho e roupas casuais, escondido lá no fundo, onde eu nunca olhava, estava uma capa de roupa que eu não tocava há mais de 3 anos. Dentro dela havia um vestido de festa preto que custou mais do que o Marcelo ganhava em um mês. Ao lado, penduradas, joias que poderiam ter pago os empréstimos estudantis dele. No fundo da capa havia sapatos que eram obras de arte e uma bolsa que havia sido feita à mão na Itália.
Eu peguei o meu notebook e acessei uma conta bancária que eu não usava desde que me mudei para esta cidade e recomecei a vida como a simples Isabela, a enfermeira. Saldo atual, R$ 42.725.619,79. Eu rolei para baixo para ver o meu portfólio. Ações de tecnologia, investimentos imobiliários, títulos públicos, todos com um desempenho excelente, assim como o meu consultor financeiro havia previsto. Então, eu peguei o meu outro notebook, aquele que eu mantinha escondido no fundo falso da minha cômoda. Aquele com um software que custou mais do que a maioria dos carros das pessoas. Era hora de me lembrar de quem eu costumava ser. O meu nome é Isabela Oliveira, e sim, eu sou enfermeira de traumas, mas eu também sou filha do magnata da tecnologia Ricardo Campos, fundador e CEO da Campos Indústrias. Eu valho mais do que o Marcelo e os 3 amigos idiotas dele ganhariam em suas vidas inteiras juntas. 3 anos atrás, depois da morte do meu pai, eu herdei não apenas o dinheiro dele, mas a empresa dele. Uma empresa que eu ajudei a construir do zero, começando com aulas de programação quando eu tinha 12 anos e progredindo para estratégia corporativa quando eu tinha 25. Mas herdar bilhões aos 26 me ensinou algo valioso. Quando as pessoas sabem que você é rica, elas nunca amam você. Elas amam o seu dinheiro, as suas conexões, o seu poder. Elas amam o que você pode fazer por elas. Então, eu fiz uma escolha. Eu coloquei gerentes profissionais para administrar a Campos Indústrias, me mudei para uma nova cidade e recomecei a vida como enfermeira de traumas. Algo que eu sempre quis tentar. Eu vivia modestamente, dirigia um carro comum, fazia compras em lojas normais. Eu queria encontrar alguém que me amasse por quem eu era, não pelo que eu poderia dar a eles. Eu achei que tinha encontrado essa pessoa em Marcelo Tavora. Quão errada eu estava. Eu abri meu sistema de mensagem seguro e digitei uma mensagem rápida para minha chefe de segurança, uma ex-agente da Polícia Federal chamada Verônica Sampaio, que trabalhou para o meu pai por 15 anos. Verônica, preciso de uma checagem de antecedentes completa do Marcelo Tavora. Data de nascimento 15 de abril de 1994. Atualmente empregado na Pinnacle Marketing. Também preciso de perfis completos de Tiago Gomes, Vinícius Costa e Lucas Menezes, todos associados ao alvo. Preciso de tudo. Finanças, relacionamentos, segredos, fraquezas, prazo 48 horas. A resposta veio em menos de 5 minutos. Entendido. Algo que eu deva saber sobre o nível de detalhe necessário? Eu sorri para o meu reflexo na tela do meu notebook. Descubra tudo, Verônica. Não deixe pedra sobre pedra. Eles machucaram alguém que eu amo. Pode deixar. Sinto muito por isso. Você precisa de recursos adicionais? Ainda não, mas mantenha a equipe de prontidão. Eu fechei o notebook e voltei para o meu closet. Amanhã eu iria trabalhar, sorrir para os meus pacientes e fingir ser a Isabela Oliveira de coração partido, a enfermeira que não podia pagar um jantar chique. Mas hoje à noite eu tinha um plano para executar. Marcelo Tavora havia cometido o erro de achar que eu era fraca, comum e abaixo dele. Ele me humilhou em público porque ele achou que eu não tinha poder, recursos ou habilidade para revidar. Ele estava prestes a aprender que às vezes as pessoas mais caladas são caladas por uma razão muito boa. Na manhã seguinte, no hospital, eu fiz minhas rondas como um fantasma. Eu verifiquei como a Dona Maria, que estava se recuperando de um infarto. Eu ajudei o Dr. Felipe a estabilizar uma vítima de acidente de carro. Eu consolei um adolescente assustado que teve uma overdose em uma festa. Coisas da Isabela Oliveira. O tipo de trabalho adequado que pessoas adequadas fazem. O meu celular vibrou com uma mensagem da minha melhor amiga e colega enfermeira, Amanda Dantas. Amiga, você está com uma cara péssima. Pausa para o café? Não. Amanda era a única pessoa nesta cidade que sabia alguma coisa sobre o meu passado. E mesmo ela não sabia de tudo. Eu a conheci durante a faculdade de enfermagem e disse a ela que eu vinha de uma família com dinheiro, mas que eu queria fazer o meu próprio caminho. Ela achou que dinheiro significava que a minha família era de classe média alta. Não que eu poderia comprar o hospital em que trabalhávamos sem checar o meu saldo.
Ok, conta tudo, a Amanda disse quando nos sentamos na lanchonete do hospital com os nossos cafés horríveis. Você está fazendo aquela coisa de sorrir, mas os seus olhos parecem mortos. O que aconteceu? O Marcelo terminou comigo. Aquele canalha. Como? Eu contei a história a ela, vendo o rosto dela passar por descrença, raiva e finalmente fúria. Ele te chamou de quê? Em público? A voz da Amanda ecoou pela lanchonete, fazendo várias pessoas se virarem para olhar. Aquele lixo, Isabela. Amiga, você sabe que ele está errado, né? Você sabe que é linda. Eu sei? Eu perguntei baixinho. Sim, você sabe, você é deslumbrante, você é brilhante, você é gentil. E você salva vidas. Marcelo Tavora é uma pilha ambulante de mediocridade em um terno caro. Você vale 100 deles. Se ela soubesse o quão literalmente isso era verdade. Está tudo bem, eu disse. Eu estou bem. Não, você não está. Você está tramando alguma coisa. Você fica com essa cara quando está tramando alguma coisa. É a mesma cara que você fez quando descobriu como provar que o Dr. Castro estava roubando remédios. Amanda me conhecia bem. Muito bem. Eu não estou tramando nada. O que eu tramaria? Eu sou só uma enfermeira, lembra? Apenas adequada. Não se atreva, a Amanda disse, apontando o garfo dela para mim como uma arma. Não se atreva a deixar que aquele imbecil te faça acreditar que você é menos do que incrível. O meu celular vibrou. Uma mensagem da Verônica Sampaio. Análise inicial completa. Nos encontramos hoje à noite, na sua casa, às 21h01. Eu respondi rapidamente. Confirmado. Quem é? A Amanda perguntou. Número errado. Eu menti suavemente. Olha, eu preciso voltar para o trabalho. A Dona Maria precisa ter a medicação ajustada. Isabela? A Amanda segurou a minha mão. Prometa que você não vai fazer nada estúpido. Eu sei que você está machucada, mas não deixe que ele te transforme em alguém que você não é. Eu apertei a mão dela e dei o meu sorriso mais tranquilizador. Não se preocupe comigo, miga. Eu vou ficar bem. Exatamente às 9 da noite, Verônica Sampaio bateu na porta do meu apartamento. Ela parecia exatamente a mesma de 3 anos atrás. Cabelos loiros, platinados, presos em um coque severo, olhos azuis que não perdiam nada e o tipo de elegância discreta que vinha de anos operando em ambientes de alto risco. Isabela? Ela disse, me abraçando brevemente. Você está bem. A vida civil te fez bem. Obrigada, Verônica. Pode entrar. Ela colocou a maleta dela na minha mesa de jantar e a abriu com uma eficiência prática. Eu tenho que dizer, quando você desapareceu para a vida de enfermeira no subúrbio, eu nunca esperei ter notícias suas novamente. Seu pai estaria orgulhoso, por sinal. O preço das ações da empresa subiu 40% desde que você assumiu. Os gerentes que você recomendou são excelentes. Eles são, mas não são você. Verônica tirou uma pasta grossa. Agora, vamos discutir por que você quer destruir Marcelo Tavora. Eu não disse que eu queria destruí-lo. Verônica me deu um olhar que poderia ter congelado a água. Isabela, eu te conheço desde que você tinha 16 anos. Eu sei a diferença entre uma checagem de antecedentes de rotina e uma investigação com potencial nuclear. Essa é com potencial nuclear. Eu me afundei na minha cadeira. Me diga o que você encontrou. Marcelo Tavora é um narcisista de livro, com delírios de grandeza e problemas financeiros que ele esconde bem. Verônica disse, abrindo a pasta. Na superfície, ele parece bem, gerente de marketing na Pinnacle. Apartamento legal, roupas caras, dirige um carro alugado. Mas se você cavar mais fundo... Ela espalhou fotos e documentos pela minha mesa como se estivesse mostrando um jogo de cartas. Os cartões de crédito dele estão no limite. Ele deve R$75 mil em empréstimos estudantis. O aluguel dele está 2 meses atrasado e ele tem movido dinheiro entre contas para evitar taxas de cheque especial. O estilo de vida caro é tudo fachada. E o emprego dele? A Pinnacle Marketing está passando por dificuldades. Eles têm demitido pessoas silenciosamente há 6 meses. A posição do Marcelo está segura por enquanto, mas por pouco. E tem algo mais. A voz da Verônica diminuiu. Ele estava desviando dinheiro. O meu sangue gelou. O quê? Quantias pequenas. R$200 aqui, R$500 ali.
Ele tem desviado dinheiro das contas de despesas dos clientes e cobrando gastos pessoais como despesas de negócios. Eu estimo que ele roubou cerca de R$ 25.000 no último ano. A Pinnacle sabe? Ainda não, mas eles vão saber assim que alguém souber onde procurar. Verônica sorriu. A questão é, você quer que eles descubram mais cedo ou mais tarde? Eu olhei para uma foto do Marcelo. Ele parecia tão confiante, tão arrogante. Mesmo em uma foto de perfil corporativa, a arrogância dele irradiava pela câmera. E os amigos dele? Thiago Gomes está afundado em dívidas de jogo. Vinícius Costa está tendo um caso com a mulher do chefe. Lucas Menezes tem um histórico juvenil sigiloso que definitivamente afetaria a segurança do emprego dele em uma empresa de segurança privada. Quão sigiloso? Vamos apenas dizer que envolve violência, e deixar por isso mesmo. Eu absorvi a informação, sentindo as peças de um plano se encaixando na minha mente. Verônica, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Pode dizer? Eu quero que você avise a Pinnacle discretamente sobre o desvio de dinheiro do Marcelo, mas não torne isso óbvio. Faça parecer que a contabilidade de rotina encontrou as discrepâncias. Verônica balançou a cabeça. Feito. Mais alguma coisa? Você pode fazer com que as dívidas de jogo do Thiago Gomes sejam cobradas de uma vez só? Fácil. O credor principal dele é alguém com quem nós já fizemos negócios. E o caso do Vinícius? Eu posso garantir que o chefe dele descubra. Anonimamente, é claro. E o histórico do Lucas? O sorriso da Verônica era afiado como uma lâmina. Deixa isso comigo. Eu fui até a minha janela e olhei para a rua calma do subúrbio. 3 dias atrás, eu era apenas mais uma mulher tentando encontrar o amor em um mundo complicado. Agora, eu estava planejando a destruição sistemática de 4 homens que se achavam intocáveis. Você tem certeza disso? A Verônica perguntou baixinho. Uma vez que a gente comece, não tem como voltar atrás. Esses homens vão ser arruinados. Eu pensei na voz do Marcelo, ecoando pelo restaurante La Bella Cucina. Uma garota como você deveria ser grata por eu ter te namorado por tanto tempo. Eu pensei na risada que o seguiu. Eu pensei em cada mulher que já se sentiu pequena, inadequada ou inferior por homens que achavam que a crueldade deles era justificada. Eles deveriam ter pensado nisso antes de decidirem humilhar alguém que eles achavam que não tinha poder. Verônica começou a arrumar as pastas dela. Pode considerar feito. Mas Isabela, isso é só o começo. Pelo que eu encontrei, Marcelo Tavora fez muitos inimigos. Muitas pessoas estariam muito interessadas em saber sobre a situação financeira e a contabilidade criativa dele. Depois que a Verônica foi embora, eu me sentei no meu apartamento silencioso e abri o meu notebook. Eu procurei pelos perfis dele nas redes sociais, o LinkedIn dele, a biografia da empresa. Em cada foto, ele parecia bem-sucedido, confiante, feliz. No momento em que eu terminasse com ele, tudo isso teria desaparecido. Mas eu não estava interessada em apenas arruinar a vida dele. Isso seria muito simples, muito limpo. Eu queria que ele entendesse exatamente como se sentia ao ser humilhado em público. Eu queria que ele soubesse o que era ter o mundo inteiro vendo a sua vergonha. Eu queria que ele implorasse e então eu queria que ele soubesse exatamente quem o tinha derrubado. O meu telefone tocou às 3 da manhã. O nome do Marcelo piscou na tela. Eu deixei a chamada ir para a caixa postal. O plano estava apenas começando. O primeiro dominó caiu na terça-feira. Eu estava repondo os suprimentos médicos na unidade de trauma quando a Amanda invadiu a sala, os olhos dela arregalados de empolgação. Isabela, você viu a notícia sobre aquela agência de marketing, Pinnacle alguma coisa? As minhas mãos nunca pararam, mas o meu coração disparou. Que notícia? Escândalo de desvio de dinheiro. Aparentemente um gerente estava roubando das contas dos clientes. Eles o demitiram e chamaram a polícia. Está em todas as notícias de negócios locais. Eu peguei o meu telefone e naveguei até o site de notícias local. Lá, em preto e branco, estava essa manchete. Gerente de marketing local é preso por desvio de dinheiro. A foto corporativa do Marcelo me encarava da tela. O acusado, Marcelo Tavora, de 32 anos, supostamente roubou aproximadamente R$ 25.000 das contas de despesas dos clientes no ano passado. A Pinnacle Marketing Solutions descobriu as discrepâncias durante uma auditoria de rotina e imediatamente contatou as autoridades.
Tavora foi preso no seu local de trabalho na manhã de terça-feira. Eu tive que morder o lábio para não sorrir. Uau, eu disse, mantendo a minha voz cuidadosamente neutra. Que terrível. Não é o seu ex-namorado? A Amanda perguntou, olhando para a tela do meu telefone. É sim. Putz, Isabela, quer dizer, eu sei que ele era um idiota, mas eu nunca pensei que ele era um criminoso. Você nunca conhece alguém de verdade, eu murmurei. O segundo dominó caiu na quarta-feira. Verônica me mandou uma mensagem de texto com um link para um blog de fofocas local. Funcionário de empresa de defesa privada perde segurança depois que histórico juvenil vem à tona. A foto do Lucas Menezes acompanhava um artigo detalhando como o histórico juvenil sigiloso dele, por agressão de alguma forma, havia chegado ao escritório de segurança da empresa dele. Sem a liberação, ele não poderia fazer o trabalho dele. Sem o trabalho, ele não poderia pagar a hipoteca, os financiamentos do carro ou o estilo de vida que ele tinha cultivado cuidadosamente. O terceiro dominó caiu na quinta-feira. O caso do Vinícius Costa foi parar nas páginas de fofocas da sociedade quando a mulher do chefe dele jogou um vaso caríssimo e muito publicamente nele no meio de um restaurante chique. A foto que acompanhava mostrava o Vinícius coberto de água e rosas brancas. O rosto dele era uma máscara de choque e humilhação. O chefe dele o demitiu no dia seguinte. Mas a queda de Tiago Gomes foi a minha obra-prima. Verônica tinha arranjado para que todas as dívidas de jogo dele fossem cobradas simultaneamente na manhã de sexta-feira. Quando o Tiago não conseguiu pagar, os credores dele deixaram claro que os joelhos dele estavam em jogo. Desesperado, ele fez o que pessoas desesperadas fazem. Ele tomou decisões terríveis. Ele tentou roubar dinheiro da própria empresa. Diferente do Marcelo, Tiago era desajeitado nisso. Ele foi pego em poucas horas. E na noite de sexta-feira, ele estava na cadeia junto com o ex-amigo dele. Na manhã de sábado, o círculo inteiro do Marcelo tinha desmoronado. Foi então que ele começou a me ligar. A primeira ligação veio às 6 da manhã. Eu estava fazendo café, cantarolando baixinho para mim mesma quando o meu telefone tocou. Isabela, graças a Deus que você atendeu. Marcelo, eu injetei confusão na minha voz. Por que você está me ligando? Eu achei que você disse. Olha, eu sei que o que eu disse no restaurante foi errado. Eu estava bêbado. Eu estava me exibindo para os caras. Eu não quis dizer aquilo. Você parecia bem claro sobre o que queria dizer. Isabela, por favor. Eu estou com problemas. Problemas de verdade. Eu fui preso, eu perdi o meu emprego e eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Ajuda legal, financeira? Eu não posso pagar um bom advogado. E o defensor público que eles me deram parece que mal saiu da faculdade de Direito. Eu deixei o silêncio se estender entre nós. Isabela, você está aí? Eu estou. Eu só estou confusa sobre por que você acha que eu te ajudaria. Você disse que eu era feia, lembra? Você disse que eu era no máximo adequada. Você disse que eu deveria ser grata por você ter me namorado. Eu estava errado. Eu estava completamente errado. Você é linda. Você é incrível. E eu fui um idiota por te deixar ir. Então, você quer voltar comigo? Sim, com certeza. A gente pode resolver isso. A gente pode... Eu desliguei. Ele ligou de volta na hora. Eu deixei ir para a caixa postal. Isabela, por favor, não desliga na minha cara. Eu te amo. Eu sei que eu tenho um jeito péssimo de demonstrar, mas eu te amo. Por favor, me ligue de volta. A segunda ligação veio 2 horas depois. Isabela, tem algo muito estranho acontecendo. Não sou só eu. Tiago, Vinícius, Lucas, todos nós estamos passando por um inferno agora. Tiago e eu fomos presos. Vinícius perdeu o emprego, Lucas perdeu a segurança. É como se alguém estivesse nos visando. Isso foi interessante. Isso parece estranho, eu disse com cuidado. Não é? Quer dizer, quais são as chances? Todos nós tendo desastres na mesma semana. Bem baixas, eu imagino. Exatamente. Olha, eu sei que isso parece loucura, mas eu acho que alguém está aprontando com a gente. Alguém com recursos sérios. Tipo quem? Eu não sei. Talvez um concorrente ou alguém que a gente irritou. Eu não consigo pensar em ninguém com esse tipo de poder. Ele estava chegando mais perto da verdade do que eu esperava.
Marcelo era estúpido, mas ele não era completamente ignorante. Marcelo, eu acho que você está ficando paranoico. Às vezes, coisas ruins simplesmente acontecem. De uma vez só para todos nós? Qual é, Isabela? Você é inteligente? Você vê padrões no hospital o tempo todo. Isso não parece orquestrado para você? Eu acho que você está procurando alguém para culpar pelas suas próprias escolhas ruins. Por escolhas ruins, Isabela, eu não escolhi que alguém descobrisse as minhas irregularidades financeiras. Eu fui cuidadoso, muito cuidadoso. Talvez não o suficiente. Houve uma longa pausa. Quer saber? Você está certa. Eu cometi erros e agora eu estou pagando por eles. Mas isso não muda o fato de que eu preciso de ajuda. E você é a única pessoa em quem eu confio. A única pessoa em quem você confia? Sério? Sim, você é a única pessoa que já se importou comigo. Por mim, não pelo que eu poderia dar a eles. A ironia era tão densa que eu poderia cortá-la com uma faca. O que exatamente você quer de mim, Marcelo? Dinheiro. Apenas o suficiente para contratar um advogado decente. Eu te pago de volta assim que eu me reerguer. Quanto? 87 mil reais. Eu quase ri. 87 mil reais. Eu ganhava isso em juros de investimento a cada poucos dias. Marcelo, eu sou uma enfermeira de traumas. De onde eu tiraria 87 mil reais? Você poderia fazer um empréstimo ou pedir à sua família. A minha família não tem esse tipo de dinheiro e eu não posso me qualificar para um empréstimo tão grande. Então, que tal uma quantia menor? 20 mil? 10 mil? Qualquer coisa ajudaria. Eu fingi considerar isso. Eu talvez consiga juntar uns 8 mil reais. Mas, Marcelo, depois do que você me disse, depois de como você me tratou, por que eu deveria te ajudar? Porque você é uma pessoa boa. Porque você salva vidas todos os dias. Porque em algum lugar lá no fundo, você ainda se importa comigo. Ele estava certo sobre uma coisa. Eu ainda me importava com ele. Eu me importava em vê-lo se contorcer. Eu preciso de um tempo para pensar sobre isso. Quanto tempo? Alguns dias. Isabela, eu não tenho alguns dias. A minha audiência é segunda-feira. Se eu não tiver um advogado, então você terá um defensor público. Muitas pessoas se viram com defensores públicos. Muitas pessoas vão para a prisão com defensores públicos. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de começar a roubar. O silêncio se estendeu por tanto tempo que eu achei que ele tinha desligado. Isabela, você me odeia? Uma pergunta tão simples, uma resposta tão complicada. Não, Marcelo, eu não te odeio. Era a verdade. O ódio era uma emoção pequena demais para o que eu sentia. Ódio era o que você sentia por alguém que te machucou, mas que ainda estava no seu nível. O que eu sentia por Marcelo Tavorar era algo muito mais perigoso. Eu sentia nada. Ele era um problema a ser resolvido. Uma equação a ser equilibrada. Uma mancha a ser limpa. Obrigado, ele sussurrou. Eu te ligo amanhã. Claro? Depois que eu desliguei, eu abri o meu notebook e transferi 8 mil reais de uma das minhas contas de investimento para a minha conta corrente regular. Não porque eu fosse dar a ele, mas porque eu queria que ele visse exatamente o quanto eu valia quando chegasse a hora de revelar a verdade. A terceira ligação veio na noite de domingo, e o Marcelo parecia diferente, desesperado. Isabela, eu tenho pensado no que eu disse, sobre alguém estar nos visando. Sim? Eu acho que eu sei quem é. O meu sangue virou água gelada. Quem? A sua família. O quê? Pense nisso. Você me disse que a sua família tinha dinheiro, certo? Não rica de verdade, mas confortável. E se eles descobriram o que eu te disse? E se eles decidiram me dar uma lição? Eu quase admirei a intuição dele. Ele estava completamente errado sobre os detalhes, mas ele tinha entendido a verdade essencial. Alguém com recursos estava destruindo a vida dele sistematicamente. Marcelo, a minha família não tem o tipo de dinheiro ou conexões para fazer algo assim. Você tem certeza? Quer dizer, certeza mesmo? Porque o timing é perfeito demais. Eu termino com você da maneira mais pública e humilhante possível, e então, em uma semana, o meu mundo inteiro desmorona. Você tem um baita de um ego. Você acha que a minha família se importa o suficiente comigo para lançar algum tipo de plano de vingança, não acha? A pergunta ficou no ar como uma lâmina. Marcelo, você está sendo paranoico.
A minha família mal tem dinheiro para cobrir as próprias contas, muito menos para contratar investigadores particulares ou o que quer que você ache que eles fizeram. Então explique como 4 caras bem-sucedidos foram destruídos na mesma semana. Vocês não eram tão bem-sucedidos, eu disse baixinho. Vocês só fingiam ser. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez o universo só esteja corrigindo um desequilíbrio. Talvez todos vocês tenham se safado de coisas por tempo demais e agora a conta chegou. Não é assim que o mundo funciona, Isabela. Não é? A 4ª ligação veio na manhã de segunda-feira, às 3 da manhã. Eu estava acordada de qualquer forma, sentada na minha sala com uma xícara de chá, assistindo ao nascer do sol e pensando em justiça. Isabela. A voz do Marcelo estava rouca, quebrada. Eu sinto muito pra caramba. O que aconteceu? A minha audiência foi mal. Eles estão falando de 18 meses na prisão. 18 meses, Isabela. E isso se eu me declarar culpado. Eu sinto muito em ouvir isso. Você realmente sente? Porque às vezes eu me pergunto se você está feliz com isso. Eu dei um gole lento no meu chá. Por que eu estaria feliz com isso? Por causa do que eu te disse? Porque eu te machuquei? Marcelo, eu não sou o tipo de pessoa que sente prazer no sofrimento dos outros. Era quase a verdade. Eu não sentia prazer no sofrimento em geral. Apenas no sofrimento dele. Apenas no sofrimento de homens que achavam que podiam esmagar outras pessoas sem consequências. Eu sei que você não é. É por isso que eu estou ligando. É por isso que eu preciso que você me ajude. Eu te disse que eu preciso de um tempo para pensar sobre o empréstimo. Não o empréstimo. Outra coisa. O quê? Eu preciso que você seja uma testemunha de caráter. O pedido me atingiu como um golpe físico. O quê? Na minha audiência de sentença. Eu preciso que as pessoas testemunhem que eu não sou uma pessoa ruim, que eu cometi erros, mas que eu não mereço ir para a prisão. Você me conheceu melhor do que ninguém. Se você pudesse apenas dizer a eles sobre os bons momentos que tivemos, sobre como eu era com você quando estávamos sozinhos... Marcelo, por favor. Eu sei que eu não mereço a sua ajuda. Eu sei que eu fui cruel e estúpido e errado sobre tudo. Mas, Isabela, se você pudesse me ver agora, eu estou acabado. Eu estou completamente acabado. Eu podia ouvir na voz dele. A arrogância tinha ido embora. A confiança tinha ido embora. A crueldade casual que eu tinha deixado me humilhar em público tinha ido embora. O que restava era medo e desespero. Era o som mais bonito que eu já tinha ouvido. Eu vou pensar sobre isso, eu disse. Sério? Sério? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Isabela. Eu prometo, se você me ajudar a passar por isso, eu vou passar o resto da minha vida te compensando. Eu serei o homem que você mereceu desde o início. Depois que eu desliguei, eu me sentei no meu apartamento silencioso e sorri. Marcelo Tavora achou que estava me manipulando. Ele achou que poderia usar a minha bondade, o meu amor, a minha natureza perdoadora para se salvar das consequências das próprias ações. Ele não tinha ideia de que a Isabela Oliveira, bondosa e perdoadora por quem ele tinha se apaixonado, havia morrido no restaurante La Bella Cucina há 3 semanas. No lugar dela, havia alguém muito mais interessante, alguém que entendia que a misericórdia era um luxo que apenas os poderosos podiam se dar ao luxo de conceder. E eu estava me sentindo qualquer coisa, menos generosa. O fórum era exatamente o que eu esperava. Pedra cinza imponente, tetos altos e o tipo de iluminação institucional que fazia todo mundo parecer culpado. Eu me sentei na última fileira da sala de audiência, vestindo um vestido azul marinho simples e a minha expressão mais inocente. Marcelo se sentou na mesa do réu com o seu defensor público sobrecarregado, parecendo um homem que envelheceu 10 anos em 3 semanas. Os ternos caros dele tinham sumido, substituídos por um conjunto cinza que parecia emprestado de um parente. O cabelo perfeitamente penteado estava bagunçado e havia olheiras escuras sob os olhos dele. Ele parecia, em outras palavras, um homem que finalmente estava enfrentando a realidade. Quando o juiz pediu por testemunhas de caráter, eu me levantei. Meritíssimo, eu gostaria de falar em nome do réu. A cabeça do Marcelo virou, e o alívio que invadiu o rosto dele foi quase doloroso de se ver. Ele murmurou um obrigado para mim,
os olhos dele brilhando com lágrimas não derramadas. Eu caminhei até o banco das testemunhas com passos medidos, coloquei a minha mão na Bíblia e jurei dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Diga o seu nome e a sua relação com o réu, o juiz instruiu. O meu nome é Isabela Oliveira. Marcelo Tavora foi meu namorado por 2 anos. Foi? Sim, meritíssimo. Nós terminamos recentemente. Entendo. E apesar desse término, a senhorita está aqui para falar em nome dele. Estou. Por favor, conte ao tribunal sobre o seu relacionamento com o senhor Tavora. Eu olhei diretamente para o Marcelo, que estava me observando com uma esperança desesperada. Meritíssimo, eu conheci o Marcelo há 2 anos e eu achei que o conhecia bem. Ele podia ser charmoso, engraçado e atencioso quando queria. Ele me levava a restaurantes bonitos, me comprava presentes e me dizia que me amava. Marcelo balançou a cabeça, encorajando-me. No entanto, eu continuei. Eu também vi um outro lado de Marcelo Tavora, um lado que eu acho que é relevante para estes procedimentos. A esperança nos olhos do Marcelo vacilou. Que tipo de lado, senhorita Oliveira? Marcelo tem um problema com a honestidade, meritíssimo. Não apenas na vida profissional dele, como vimos com as acusações de desvio de dinheiro, mas nos relacionamentos pessoais dele também. O advogado do Marcelo começou a protestar, mas eu continuei. Ele mentiu para mim constantemente sobre a situação financeira dele. Ele me levava a restaurantes caros e então dizia que tinha esquecido a carteira, me deixando para pagar contas que eu não podia pagar. Ele pegou dinheiro emprestado de mim repetidamente, prometendo me pagar de volta e nunca pagou. Quanto dinheiro? O juiz perguntou. Eu tinha me preparado para essa pergunta. Na semana passada, eu havia documentado cuidadosamente cada jantar que eu paguei, cada empréstimo que eu dei a ele, cada despesa que ele me empurrou enquanto mantinha a ilusão de sucesso. Aproximadamente 13 mil reais ao longo do nosso relacionamento, meritíssimo. O rosto do Marcelo tinha ficado branco. Mas a decepção financeira não foi a pior parte. Eu continuei. A pior parte foi como ele me tratou quando ele achou que isso não importava mais. A senhorita pode elaborar? 3 semanas atrás, Marcelo me levou ao restaurante La Bella Cucina. Enquanto estávamos lá, alguns dos amigos dele se juntaram a nós. Na frente desses homens e na frente de um restaurante cheio de estranhos, Marcelo me disse que eu era feia, que eu não era boa o suficiente para ele, que eu deveria ser grata por ele ter me namorado. Ele então me deixou para pagar uma conta de jantar de R$ 350 e saiu, anunciando em voz alta que uma garota como eu deveria ser grata por ele ter me namorado. A sala de audiência estava em silêncio mortal. Isso aconteceu há 3 semanas? Sim, meritíssimo. E ainda assim, a senhorita está aqui hoje para falar em nome dele. Eu estou aqui hoje para dizer a verdade sobre o caráter de Marcelo Tavora. A verdade é que ele é um homem que acredita que as regras não se aplicam a ele. Seja essas regras envolvendo pegar dinheiro que não pertence a ele ou tratar outras pessoas com a decência humana básica. Marcelo estava me olhando como se eu tivesse uma segunda cabeça. Ele me ligou depois da prisão, implorando por ajuda, não porque ele sentia muito por como ele me tratou, mas porque ele precisava de dinheiro para um advogado. Ele me pediu para emprestar a ele 87 mil reais, dinheiro que ele sabia que eu não tinha. E quando eu não pude, ele se contentou em pedir quantias menores. Mesmo agora, mesmo depois de tudo o que ele fez, a principal preocupação de Marcelo Tavora é o que outras pessoas podem fazer por ele. Eu me virei para olhar diretamente para o Marcelo. Meritíssimo, eu não acredito que o Marcelo seja mau, mas eu acredito que ele é egoísta, manipulador e completamente incapaz de aceitar a responsabilidade pelas próprias ações. As acusações de desvio de dinheiro não me surpreendem de forma alguma. Elas são exatamente o tipo de coisa que alguém faria se ele acreditasse que o mundo devia a ele um estilo de vida que ele não ganhou. O juiz estava escrevendo anotações, balançando a cabeça devagar. Há mais alguma coisa que a senhorita gostaria de adicionar, senhorita Oliveira? Apenas isto, meritíssimo. Marcelo me pediu para vir aqui hoje porque ele achou que eu ainda o amava, e ele achou que o amor me faria mentir por ele. Ele achou que eu era fraca, ingrata e facilmente manipulável. Ele estava errado sobre todas essas coisas, assim como ele estava errado quando ele achou que podia roubar dinheiro sem ser pego.
Eu me levantei do banco das testemunhas. Marcelo Tavora não é uma vítima das circunstâncias. Ele é um homem que fez escolhas deliberadas de mentir, roubar e machucar outras pessoas. E agora ele está enfrentando as consequências dessas escolhas. Na minha opinião, essas consequências já estavam atrasadas há muito tempo. O silêncio que seguiu o meu testemunho foi ensurdecedor. Eu caminhei de volta para o meu assento, sentindo cada olho na sala de audiência em mim. O advogado do Marcelo estava sussurrando freneticamente no ouvido dele, mas o Marcelo não estava ouvindo. Ele estava me olhando como se estivesse me vendo pela primeira vez. Quando o juiz anunciou um recesso, o Marcelo se soltou do advogado e se aproximou de mim no corredor. Que diabos foi aquilo? Ele exigiu. Aquilo foi a verdade. A verdade? Isabela, você acabou de destruir qualquer chance que eu tinha de ter uma pena leve. Eu destruí. Eu achei que estava sendo uma testemunha de caráter. Eu testemunhei o seu caráter e eu compartilhei o que eu vi. Sua cadela vingativa. Eu não consigo acreditar que eu já achei que te amava. Eu sorri. Aí está o Marcelo que eu conheço. Por um momento, com todos os pedidos e choros, eu achei que a prisão já tinha te mudado. Você acha isso engraçado? Eu acho que a justiça é linda. Marcelo agarrou o meu braço, os dedos dele cravando na minha pele. Você não tem ideia com quem você está se metendo. Não tenho? Algo na minha voz o fez afrouxar o aperto. Você quer saber algo interessante, Marcelo? Você estava certo quando disse que alguém estava visando você e os seus amigos. Alguém com recursos, alguém com conexões, alguém que poderia orquestrar o tipo de destruição sistemática que todos vocês experimentaram. Os olhos dele se arregalaram. Você só estava errado sobre quem era. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que a pequena e adequada Isabela Oliveira, a enfermeira feia que deveria ter sido grata pela sua atenção, não é bem o que ela parece ser. O rosto do Marcelo passou por confusão, medo e finalmente uma compreensão terrível. Foi você? Claro que fui eu, mas como? Você não tem esse tipo de dinheiro, esse tipo de poder. Não tenho? Eu peguei o meu telefone e mostrei a ele o meu aplicativo do banco. A tela mostrava um saldo que fazia o desvio de dinheiro dele parecer troco. O meu nome é Isabela Oliveira. Eu disse baixinho. Mas o meu nome de solteira era Campos, como em Campos Indústrias, como na empresa de tecnologia que vale cerca de 65 bilhões de reais, como na herança que eu tenho administrado com muito sucesso nos últimos 3 anos, enquanto fingia ser uma simples enfermeira. As pernas do Marcelo cederam. Ele se encostou na parede do fórum, me olhando como se eu fosse um fantasma. Você é rica. Eu sou rica além da sua compreensão, Marcelo. Eu poderia ter comprado assim a sua empresa inteira sem notar a despesa. Eu poderia ter pago as suas custas processuais, com os meus retornos de investimento diários. Eu poderia ter feito todos os seus problemas desaparecerem com uma única ligação. Então, por que você não fez? Porque você me chamou de feia na frente de um restaurante cheio de pessoas e me deixou para pagar o jantar. A simplicidade disso pareceu quebrar algo no cérebro dele. É isso. É por isso que você destruiu a minha vida. Porque eu fui mal com você no jantar. Você me humilhou em público porque você achou que eu não tinha poder. Você estava errado. Isabela, por favor. Se você tem todo esse dinheiro, se você tem todo esse poder, você pode consertar isso. Você pode fazer isso desaparecer. Por favor, eu estou te implorando. Por que eu faria isso? Porque você me amou uma vez. Porque em algum lugar lá dentro, a mulher que me amou ainda está lá. Eu estudei o rosto dele, absorvendo o desespero, o medo, o colapso completo de tudo o que ele achava que sabia sobre o mundo. Você está certo, eu disse finalmente. A mulher que te amou ainda está aqui. Mas ela morreu no restaurante La Bella Cucina há 3 semanas, quando o homem em quem ela confiou o coração dela decidiu destruí-la na frente de estranhos para a diversão dos amigos dele. Isabela, a mulher parada na sua frente agora é outra pessoa inteiramente. Alguém que entende que a misericórdia é um luxo e o perdão é um presente que tem que ser merecido. O que você quer? Me diga o que você quer e eu farei. Eu quero que você vá para a prisão, Marcelo.
Eu quero que você tenha 18 meses para pensar sobre como se sente quando alguém mais poderoso do que você decide que você é descartável. Você não pode estar falando sério. Eu estou completamente séria. Mas não se preocupe, eu não sou completamente sem coração. Eu fiz arranjos para que você tenha a melhor experiência possível enquanto estiver preso. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu fiz algumas doações para o sistema prisional. Doações que vão garantir que você tenha uma cela particular, boa assistência médica, acesso a programas educacionais e proteção contra os presos mais perigosos. Marcelo me olhou com horror. Você vai me deixar ir para a prisão, mas você vai garantir que eu esteja confortável enquanto estiver lá. Eu te disse que eu não sou má. Eu só quero que você tenha tempo para pensar. Pense sobre o quê? Pense sobre como se sente ser impotente. Pense sobre como se sente quando alguém em quem você confia te trai. Pense sobre como se sente ser dispensado e descartado por alguém que acha que é melhor do que você. O oficial de justiça anunciou que a audiência ela estava recomeçando. Eu tenho que ir, eu disse. Boa sorte com a sua sentença, Marcelo. Enquanto eu me afastava, eu o ouvi me chamando. Isabela, espere, nós podemos resolver isso. Nós podemos... Mas eu já tinha ido embora. Marcelo Tavora foi sentenciado a 18 meses em uma prisão federal. Eu não estava na sala de audiência quando isso aconteceu. Eu estava no trabalho, ajudando o Dr. Martins a estabilizar um pedreiro que havia caído de um andaime. Mas Verônica me mandou uma mensagem de texto com a notícia. Pacote entregue, alvo atingido, missão cumprida. Naquela noite, eu me sentei no meu apartamento com uma taça de vinho e refleti sobre o último mês. 4 homens que se achavam intocáveis tinham aprendido o contrário. 4 homens que acreditavam que podiam humilhar alguém sem consequências tinham descoberto que estavam errados. Mas eu ainda não tinha terminado. 6 meses depois da sentença do Marcelo, eu recebi uma carta. Era manuscrita em papel de prisão e o meu nome estava escrito em letras de forma cuidadosas no envelope. Querida Isabela, eu sei que você provavelmente não quer ter notícias minhas, mas eu precisava escrever esta carta. Eu tive muito tempo para pensar sobre o que aconteceu, sobre o que eu fiz e sobre quem você realmente é. Você estava certa sobre tudo. Eu fui egoísta, cruel e completamente cego para o que eu tinha. Eu te tratei terrivelmente porque eu achava que você não podia revidar. Eu achava que você era fraca, dependente e grata. Eu estava errado sobre tudo. Eu tenho pensado sobre algo que você disse no corredor do fórum. Você disse que a mulher que me amava morreu no restaurante La Bella Cucina. Eu acho que você está errada sobre isso. Eu acho que aquela mulher nunca esteve lá de verdade. Eu acho que você tem jogado um jogo desde o dia em que nos conhecemos e eu fui estúpido demais para perceber isso. Eu acho que você tem me observado, me estudado, esperando que eu te mostrasse quem eu realmente era. E quando eu finalmente fiz, quando eu revelei exatamente o quão superficial e cruel eu poderia ser, você decidiu que era hora de acabar com o jogo. Eu não te culpo por isso. Eu teria feito a mesma coisa se eu fosse inteligente o suficiente e poderosa o suficiente para fazer isso. O que eu não consigo entender é por que você me namorou em primeiro lugar. Com o seu dinheiro, os seus recursos, a sua inteligência, você poderia ter tido qualquer pessoa. Por que eu? Por que desperdiçar 2 anos em alguém como eu? Eu acho que é porque você estava solitária. Eu acho que ser tão rica, tão poderosa, torna impossível confiar em ninguém. Todo mundo quer algo de você, todo mundo tem um plano. Então, você tentou um experimento. Você fingiu ser alguém comum para ver se você poderia encontrar alguém que te amaria por quem você era, não pelo que você poderia dar a eles. O experimento falhou. Eu falhei. Eu sinto muito por isso, Isabela. Não apenas por ter sido pego, não apenas por estar na prisão, mas verdadeiramente por ter provado que você não pode confiar em ninguém. Sinto muito por ter pego a sua esperança e esmagado na frente de um restaurante cheio de estranhos. Você provavelmente não vai acreditar nisso, mas eu te amei. Não a você de verdade. Eu nunca conhecia você de verdade, mas eu amei a mulher que você fingiu ser. Eu amei a sua bondade, a sua dedicação em ajudar as pessoas, a sua risada quando você assistia a filmes antigos. Eu amei o quão animada você ficava com coisas pequenas e como você chorava durante comerciais com cachorros.
Eu só amei tudo isso menos do que eu amei impressionar os meus amigos. Eu não sei se a Isabela Campos de verdade tem alguma dessas qualidades, ou se elas eram todas parte da atuação, mas se elas eram reais, se alguma parte da mulher por quem eu me apaixonei era real, então eu sinto muito por não ter sido bom o suficiente para ela. Eu não estou escrevendo isso para pedir perdão. Eu não estou escrevendo isso para te pedir para me tirar da prisão mais cedo. Eu sei que eu mereço estar aqui e, honestamente, a prisão é provavelmente o lugar mais seguro para mim agora. Tiago Gomes está na cela ao lado da minha, e ele me contou algumas histórias interessantes sobre o que aconteceu com o Vinícius e o Lucas depois que eles saíram. Aparentemente, a mulher do Vinícius o deixou e levou metade do nada, o que ainda era mais do que ele merecia. E o Lucas, bem, vamos apenas dizer que perder a segurança dele foi o menor dos problemas dele. Engraçado como muitas pessoas têm rancor contra um cara que costumava bater em crianças quando ele tinha 16 anos. Eu estou escrevendo isso porque eu quero que você saiba que o seu experimento não foi um fracasso completo. Eu te amei tanto quanto alguém como eu é capaz de amar alguém, e eu acho que em algum lugar, sob toda essa raiva e calculismo, você me amou também. Talvez isso seja o suficiente. Talvez isso seja mais do que qualquer um de nós esperava conseguir. Eu espero que você encontre alguém digno de você de verdade, seja lá quem for. Eu espero que você encontre alguém que veja a sua riqueza e o seu poder e a sua inteligência, e ainda assim, ame a mulher que resgata gatos de rua e chora em filmes. Eu espero que você seja feliz, Isabela. Você merece a felicidade mais do que qualquer pessoa que eu já conheci. Marcelo. Obrigado pela cela particular e pela proteção. Você não precisava fazer isso. O fato de você ter feito me diz que a mulher gentil por quem eu me apaixonei era real, pelo menos em parte. Isso significa algo para mim. Eu li a carta 3 vezes, então fui para essa minha cozinha e servi outra taça de vinho. Marcelo Tavora era mais perspicaz do que eu tinha dado crédito a ele. Ele tinha entendido coisas sobre mim que eu mesma mal tinha entendido. Ele estava certo sobre o experimento. Eu tinha estado testando todos eles para ver se o amor genuíno era possível. Quando o dinheiro e o poder foram removidos da equação, ele estava certo sobre a solidão também. Quando você pode comprar qualquer coisa, quando você pode resolver qualquer problema com uma ligação, quando a postura das pessoas muda inteiramente assim que elas descobrem o seu patrimônio líquido, se torna impossível saber quem realmente se importa com você. Mas ele estava errado sobre uma coisa. A mulher por quem ele tinha se apaixonado não era uma atuação. Ela era real. Ela era real quando ela cuidou dele durante a gripe. Real quando ela riu das piadas terríveis dele. Real quando ela adormeceu nos braços dele assistindo a filmes antigos. Ela tinha sido real até o momento em que ele a chamou de feia na frente de um restaurante cheio de estranhos. Agora ela tinha ido embora e no lugar dela havia alguém mais dura, mais inteligente e infinitamente mais perigosa. Eu fui até o meu notebook e abri o meu sistema de mensagens seguro. Verônica, eu preciso que você arranje uma coisa para mim. O que você precisa? A sentença de Marcelo Tavora. Eu quero que seja reduzida para o tempo que ele já cumpriu. Houve uma longa pausa antes que a Verônica respondesse. Você tem certeza disso? Ele só está lá há 6 meses. Você teve muito trabalho para colocá-lo lá. Tenho certeza. Você pode fazer acontecer? Claro. Algum motivo em particular? Ele passou no teste. Que teste? O exame final. Eu não entendo. Eu olhei para a carta do Marcelo, para a caligrafia cuidadosa dele, para as palavras que tinham custado algo para ele escrever. Ele descobriu quem eu realmente sou, Verônica. Não apenas o dinheiro, não apenas o poder, mas a pessoa por baixo. E ele está genuinamente arrependido do que ele fez. Não porque ele foi pego, mas porque ele machucou alguém que ele amava. Então você vai perdoá-lo? Eu vou libertá-lo. Há uma diferença. Verônica, faça os arranjos. Marcelo Tavora aprendeu a lição dele. Eu estava repondo os suprimentos médicos na unidade de trauma quando a Amanda invadiu a sala com um olhar familiar de empolgação. Isabela, adivinha quem eu vi na cafeteria hoje de manhã? Eu não precisei adivinhar. Eu estava esperando por essa conversa há semanas. Marcelo Tavora. O rosto da Amanda se entristeceu. Como você sabia? Palpite de sorte. Como ele parecia? Sinceramente, péssimo. Quer dizer, não péssimo,
mas diferente, mais velho, mais triste. Ele perguntou por você. O que você disse a ele? Eu disse que você estava ótima, que você tinha sido promovida a enfermeira-chefe de traumas e que você estava namorando alguém novo. 2 de 3 eram verdadeiras. Eu tinha sido promovida e eu estava ótima. A parte do namoro era uma ficção que eu tinha pedido a Amanda para manter. O que ele disse? Ele disse que estava feliz por você estar feliz. E então ele me pediu para te dar algo. Amanda tirou um envelope do bolso dela. O meu nome estava escrito nele com as mesmas letras de forma cuidadosas que eu me lembrava da carta da prisão dele. Ele disse mais alguma coisa? Ele disse para te dizer que ele entendeu porque você fez o que você fez e que ele esperava que um dia você pudesse perdoá-lo o suficiente para ler o que ele escreveu. Eu peguei o envelope, mas não o abri. Amanda, o que você acha que eu deveria fazer sobre o Marcelo? Sinceramente, Isabela, eu acho que você deveria ficar o mais longe dele possível. Eu não me importo o quão arrependido ele esteja ou o quão a prisão o tenha mudado. O que ele fez com você foi imperdoável. E se ele realmente mudou, então bom para ele. Ele pode ir mudar para outra pessoa. Naquela noite, eu me sentei no meu apartamento com o envelope nas mãos. Do lado de fora da minha janela, a rua do subúrbio estava quieta, pacífica, normal. Por dentro, eu estava longe de ser normal. Finalmente, eu o abri. Isabela, eu não deveria estar entrando em contato com você. Eu tenho certeza que você poderia me mandar prender por assédio e, honestamente, eu não te culparia, mas há coisas que eu preciso dizer e eu espero que você me dê a chance de dizê-las. Eu sei o que você fez. Eu sei que você arranjou a minha soltura antecipada, assim como eu sei que você arranjou a minha estadia confortável na prisão. Eu sei porque o mesmo advogado que me disse sobre a redução da minha sentença também me disse que um benfeitor anônimo estava cobrindo as taxas dele. Benfeitor anônimo, certo? Eu quero que você saiba que eu não espero nada de você. Eu não estou escrevendo isso para pedir uma segunda chance ou para implorar por perdão ou para tentar te reconquistar. Eu sei que esse navio zarpou há muito tempo e não vai voltar para a costa. Eu estou escrevendo isso para dizer obrigado. Obrigado por me mostrar quem eu realmente era. Obrigado por segurar um espelho e me forçar a olhar para a pessoa feia, egoísta e cruel que eu tinha me tornado. Obrigado por me ensinar que as ações têm consequências, mesmo para pessoas que acham que são espertas demais ou charmosas demais para serem pegas. Acima de tudo, obrigado por me mostrar misericórdia quando você tinha todos os motivos para não fazer. Eu passei 6 meses na prisão pensando sobre o que você disse no fórum. Você disse que a mulher que me amou morreu no restaurante La Bella Cucina. Talvez isso seja verdade, mas se ela se foi, eu sou o único que a matou e eu tenho que viver com isso pelo resto da minha vida. Eu sou diferente agora, Isabela. A prisão te muda, mas mais do que isso, entender o que eu perdi me muda. Eu sei que eu não posso provar isso a você com uma carta. E eu não estou pedindo a chance de provar isso pessoalmente. Eu estou apenas te dizendo porque eu acho que você merece saber. Eu estou trabalhando em uma ONG agora, ajudando pessoas que estão com dificuldades com dívidas e problemas financeiros. Não paga muito, mas é bom usar as minhas habilidades de marketing para ajudar as pessoas, em vez de tirar vantagem delas. É bom acordar de manhã sabendo que eu vou tornar a vida de alguém melhor em vez de pior. Eu também estou fazendo terapia 2 vezes por semana. A doutora Cristina diz que eu tenho tendências narcisistas e uma necessidade pouco saudável de validação externa. Ela diz que vai levar anos de trabalho para desaprender os padrões que eu passei a vida inteira desenvolvendo. Eu estou disposto a fazer o trabalho. Eu sei que nada disso importa para você. Eu sei que você seguiu em frente com a sua vida, encontrou alguém que merece a mulher incrível que você é, mas eu precisava que você soubesse que o seu experimento não foi um fracasso completo. Você queria descobrir se alguém poderia amar a você de verdade. A resposta é sim, eu te amei, Isabela. Não perfeitamente, não de forma altruísta, mas genuinamente. O problema não era que você é inamável. O problema era que eu não era digno de te amar. Talvez um dia eu serei, não para você. Eu sei que essa chance se foi, mas para outra pessoa, alguém que não cometerá os erros que eu cometi.
Obrigado por tudo, Isabela. Obrigado por me amar quando eu não merecia. Obrigado por me punir quando eu precisei. E obrigado por me libertar quando eu aprendi com isso. Eu espero que a sua vida seja tudo o que você quer que ela seja, Marcelo. Eu coloquei a carta de lado e fui para a minha janela. A rua ainda estava quieta, ainda pacífica, ainda normal, mas algo tinha mudado dentro de mim. Pela primeira vez em quase um ano, eu me senti mais leve, como se um peso que eu tinha carregado finalmente tivesse sido levantado. Marcelo Tavora tinha me machucado, me humilhado e me traído. Mas ele também tinha aprendido com isso, crescido com isso e se tornado uma pessoa melhor por causa disso. Talvez isso fosse o suficiente, talvez isso fosse mais do que eu esperava quando tudo isso começou. Eu peguei o meu telefone e digitei uma mensagem de texto. Marcelo, eu recebi a sua carta. Eu estou orgulhosa do trabalho que você está fazendo e eu estou feliz que você está recebendo ajuda. Você está certo de que não podemos voltar, mas eu quero que você saiba que eu te perdoo. Não por sua causa, mas por minha causa. Carregar a raiva é exaustivo e eu estou cansada de estar com raiva. Fique bem, Isabela. Eu enviei antes que eu pudesse mudar de ideia. A resposta dele veio em minutos. Obrigado. Isso significa mais para mim do que você jamais saberá. Eu apaguei o número dele do meu telefone, então fui para o meu closet e peguei a capa de roupa que eu não tocava há mais de um ano. Dentro estavam as roupas caras, as joias de grife, os símbolos de uma vida que eu havia deixado para trás quando decidi fingir ser normal. Mas eu não era normal. Eu nunca fui. Eu era Isabela Campos, filha de um magnata da tecnologia, herdeira de uma fortuna bilionária e uma das mulheres mais poderosas do país. Era hora de parar de fingir ser outra pessoa. Era hora de voltar para casa. Na segunda-feira seguinte, eu entrei no escritório da minha supervisora e entreguei o meu pedido de demissão do hospital. Eu disse a ela que eu tinha recebido uma oportunidade que não podia recusar, o que era verdade. Eu tinha recebido a oportunidade de parar de me esconder de quem eu realmente era. Amanda chorou quando eu disse a ela que eu estava indo embora. Para onde você vai? Ela perguntou. De volta para de onde eu vim. Eu vou te ver de novo? Claro, você é uma das poucas pessoas que gostou de mim quando você achava que eu não era ninguém especial. Isso te torna mais rara do que diamantes. Você nunca foi ninguém especial, Isabela. Você salvou vidas todos os dias. Eu sei. E eu vou continuar salvando vidas, só que de forma diferente. Uma semana depois, eu estava na sala de reuniões executiva da Campos Indústrias, vestindo um terno preto, sob medida que custou mais do que a maioria dos carros das pessoas. Em volta da mesa estavam 12 dos executivos mais poderosos na indústria de tecnologia, todos esperando para ouvir o que eu tinha a dizer. Senhoras e senhores, eu comecei. O meu nome é Isabela Campos e nos últimos 3 anos eu tenho deixado outras pessoas administrarem a minha empresa enquanto eu descobria quem eu queria ser. Eu cliquei para o primeiro slide da minha apresentação. Eu terminei de descobrir. É hora de voltar ao trabalho. 6 meses depois, a Campos Indústrias anunciou uma nova iniciativa de saúde revolucionária, uma rede de centros de trauma que forneceria um atendimento de emergência gratuito para qualquer pessoa que precisasse. Com uma equipe dos melhores profissionais médicos do mundo e financiada por uma das maiores doações da história, o primeiro centro foi inaugurado na cidade em que eu trabalhei como enfermeira. Amanda foi contratada como a enfermeira-chefe com um salário que triplicava o que ela ganhava no nosso antigo hospital. Na cerimônia de inauguração, um repórter me perguntou por que eu tinha escolhido focar no atendimento de traumas. Porque o trauma muda as pessoas, eu disse. Às vezes ele as quebra. Às vezes ele as torna mais fortes e às vezes ele as mostra quem elas realmente são. Eu acredito que todo mundo merece a chance de se curar do trauma e se tornar quem elas são destinadas a ser. Esta iniciativa é pessoal para a senhorita Campos? Eu pensei em Marcelo Tavora provavelmente ajudando alguém com dificuldades de dívidas no emprego dele na ONG. Eu pensei na carta que ele havia escrito, no remorso genuíno nas palavras dele, no homem que ele estava tentando se tornar. Eu pensei na mulher que eu era quando eu me apaixonei por ele e na mulher que eu me tornei quando ele me traiu. Toda cura é pessoal, eu disse. Todos nós andamos por aí com feridas, algumas visíveis e outras escondidas. A questão não é se seremos machucados. Seremos.
A questão é o que nós escolhemos fazer com essa dor. E o que a senhorita escolheu fazer com a sua? Eu sorri para a câmera e, pela primeira vez em anos, o sorriso chegou aos meus olhos. Eu escolhi usá-la para ajudar outras pessoas a curarem as delas. Mais tarde, naquela noite, sozinha no meu apartamento na cobertura com vista para a cidade, eu recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Vi a notícia sobre os seus centros de trauma. Trabalho incrível. O mundo tem sorte de ter você. Eu olhei para a mensagem por um longo tempo, então respondi. O mundo tem sorte de ter pessoas dispostas a serem melhores. Continue o trabalho, Marcelo. Isso importa. Então eu apaguei a conversa e bloqueei o número. Alguns capítulos da sua vida terminam com reconciliação. Alguns terminam com vingança. Este terminou com algo mais raro. Redenção. Não apenas para ele, mas para mim também. Porque a verdade é que Marcelo Tavora não tinha apenas me mostrado quem ele realmente era naquela noite no restaurante La Bella Cucina. Ele tinha me mostrado quem eu realmente era também. Eu era alguém que podia amar profundamente, que podia ser machucada profundamente e que podia escolher a justiça em vez da vingança, quando isso mais importava. Eu era alguém que podia usar o poder com responsabilidade, que podia transformar a dor em propósito e que podia construir algo lindo das cinzas da traição. Eu era Isabela Campos e eu estava finalmente pronta para ser. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida com carinho e respeito.